Olá, seja bem-vindo em mais um estudo da Igreja Presbiteriana Ebenezer em Ipatinga. Eu sou o pastor Alessandro Alfredo de Oliveira. Estamos aqui para mais um estudo sobre graça. É uma grande satisfação ter você aqui conosco, meu irmão, minha irmã, nosso convidado. Espero que esse estudo possa profundamente abençoar a sua vida e a sua família. Gostaria de convidar você para um momento de oração em que possamos agradecer a Deus por esse momento. Oremos. Senhor, muito obrigado porque mais uma vez podemos estar diante da Tua palavra. Obrigado porque podemos estudá-la e que Teu Santo Espírito possa ministrar, falar ao coração deste homem, desta mulher e desta família. Espírito Santo, nos capacite na ministração da Tua palavra e fala conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Estamos aqui para mais um estudo sobre graça, já há vários estudos, você que está vendo pela primeira vez, você pode acompanhar aí vários estudos que nós temos sobre graça e hoje vamos falar sobre a Trindade e a graça. Quero chamar a sua atenção para começarmos aqui ao estudo. Você vai ter o PowerPoint aí que você pode depois pesquisar, ler os textos, tá bom? E quero chamar a sua atenção então para começarmos a falar sobre esse assunto. É importante a gente lembrar sobre essa graça. Deixa eu voltar aqui, irmãos. É importante saber que não se deve atribuir a graça apenas a uma das pessoas da Trindade. Quando nós falamos sobre graça, nós podemos correr o risco de atribuir graça somente a uma pessoa da Trindade, como alguns impensadamente fazem. A Trindade toda está envolvida na tarefa graciosa da redenção do pecador. Então, quando nós falamos sobre graça, nós estamos falando sobre o conceito de que toda a Trindade está envolvida nela. Não é uma parte da Trindade. Toda a Trindade está envolvida na nossa redenção. Uma outra coisa que nós temos que caminhar e aqui reconhecer que o Deus, o Pai, ele é a fonte de toda a graça que provém. Se você olhar comigo Efésios capítulo 1, verso 3, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, Deus o Pai, ele é a fonte de toda a graça que provém sobre nós. Para ficar uma forma didática de você entender o papel da Trindade dentro da graça. Então, essa fonte que procede é o Deus Pai. Maravilha isso aqui, porque nos dá uma compreensão muito clara que em muitos lugares nas quais aparece a expressão a graça de Deus, pode se entender também como referindo-se à primeira pessoa da Trindade, ao Deus Pai, que dele provém toda a fonte para a nossa redenção e para a nossa salvação. Esse assunto sobre a Trindade é um assunto muito importante, porque como cristãos nós cremos na triunidade, na Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. E então essa Trindade, ela não pode ser tirada fora do conceito de graça, ela está dentro da graça, tá? Uma outra coisa que Deus o Filho, ele é a própria expressão da graça e o canal através da qual a graça de Deus chega até nós. O João vai dizer isso porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, o Filho é a própria expressão da graça e o canal através da qual a graça de Deus chega até nós. Então, isso aqui nos faz entender mais ainda
que tudo que nós temos na nossa vida é por graça, não é por mérito, não é por vontade própria. É interessante você perceber que este texto não deve ser entendido como se não houvesse graça no Antigo Testamento. Há muitos exemplos de graça na administração do pacto no Antigo Testamento. Quando Cristo veio, ele é a expressão da graça dada. Você pode conferir em Gênesis capítulo 6, verso 8, Êxodo 33, 19, Salmo 84, 11 e Salmo 90, 17. Vamos olhar? Eu vou ler aqui com você um texto das Sagradas Escrituras. Vamos ler aqui o Salmo 84, verso 11, que depois você pode aí com mais cuidado examinar, tá bom? No Salmo 84, então, verso 11, nós vamos também encontrar uma expressão dessa graça de Deus também no Antigo Testamento. Diz assim um texto sagrado. Salmo 84, verso 11. Olha aqui, irmãos. Porque o Senhor é o sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, em nenhum bem sonega aos que andam retamente. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor da graça e glória, o Senhor da graça e da glória, não nega nenhum bem aos que andam retamente. Então você vai encontrar também no Antigo Testamento o conceito de graça. Então você não pode entender que a graça só existe no Novo Testamento, tá? O Deus Filho é a expressão máxima dessa graça em nossa redenção. Então a graça e a verdade foram reveladas claramente quando a vinda do Redentor e de sua morte pelos seus na cruz. Lembra que lá em Gênesis, quando o processo do pecado, Deus disse lá que da mesma forma que a serpente fez o que o homem caísse, a mulher, e da própria mulher nasceria um, e esse um pisaria na sua cabeça, está apontando para Jesus. E esse Jesus agora é a expressão máxima, é a graça, ele é a verdade revelada na sua vinda, e a sua morte pelos seus naquela cruz traria de fato essa graça maravilhosa. Vamos conferir os textos? Eu vou ler com você Romanos capítulo 5, 15, 17 e 21. Você está aí, você vai ter projetado aí, por favor. Então vamos no 15. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, retratando ao Adão, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem. Quem é esse homem? Jesus Cristo. Foram abundantes sobre muitos. Olha para você ver, a graça que nos foi dada por um só homem, Jesus, que foi morto por nós. Olha mais um, 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, retratando a Adão, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber quem? Jesus Cristo. Aqui nós temos então também Jesus, a Trindade envolvida na graça. Mais um, 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui nós temos então, mais uma vez, retratando o papel da Trindade, o Deus Filho envolvido também nessa Trindade, ok? Aí nós vamos ter o terceiro, Deus, o Espírito Santo, que é o administrador e o comunicador desta graça. Ele internaliza a graça em nossos corações. Ele aplica o evangelho pregado salvificamente, vivificando o povo de Deus. Então, a fonte de toda a graça, o Deus Pai, a expressão máxima dessa graça nós encontramos na graça de Cristo e na verdade dele, e esse Espírito Santo.
também internaliza essa graça em nós, comunica essa graça em nós, aplica essa graça em nós, salvando, vivificando. Esse também é um papel da Trindade envolvido nesta graça. Então, assim, muda os seus corações, muda o meu coração, muda o seu coração, abre os meus olhos, abre os seus olhos, renovando o nosso entendimento, transformando as nossas afeições, nossas vontades. Por esta razão, ele é chamado de o Espírito da Graça. Hebreus capítulo 10, verso 29. Então veja bem, até aqui estamos dizendo que a Trindade está envolvida na graça, no conceito também da graça. Nós não podemos entender que na graça não existe a Trindade, mas a Trindade está envolvida na graça. O Deus Pai como fonte de toda a graça, o Deus Filho como expressão máxima dessa graça, e o Deus Espírito Santo que comunica, que transforma, que santifica essa graça em nossa vida. Por isso ele é chamado Espírito da Graça. Olha, então esse Deus triuno é o Deus de toda a graça. Então, quando nos referimos ao Deus triuno, nós estamos referindo que é o Deus de toda a graça. A graça é um dos atributos mais apaixonantes que as Escrituras apresentam. Sabe por quê? É porque ela humilha o pecador. Ela coloca o pecador no lugar adequado dele. E exalta a Deus, que é o Criador, que é o sustentador, que é o doador dessa graça. Então, somente a entendem, em alguma medida, aqueles que têm sido beneficiários dela. Então, como é que você vai entender a expressão máxima dessa graça? Quando você entender que você é beneficiário dela. Então, aqui é importante dizer que o Deus triuno é o Deus de toda a graça. E isso coloca Deus no seu devido lugar e coloca um homem no seu devido lugar. Nós estamos dependendo dele e não conquistamos as coisas por merecimento. Maravilha! Glória a Deus por isso. Porque se dependesse de nós, estávamos perdidos mesmo. Olha, mais um. Então, deixa eu voltar aqui. Pronto, aqui. Então vamos falar um pouquinho sobre essa relação de misericórdia e graça para você se inteirar no papel da Trindade, tá? Para completar aqui o assunto. Então vamos lá. A graça e misericórdia são aspectos diferentes da mesma bondade de Deus. Então quando nós estamos falando de graça e de misericórdia, nós estamos falando da bondade de Deus. E essa bondade do próprio Deus está ligado na Trindade. Ou seja, costumeiramente se diz que elas são os dois lados da mesma moeda, a graça e a misericórdia. Isso aqui é importante entendermos para compreendermos maior o papel da graça, da misericórdia envolvido na nossa vida, aonde a própria Trindade está também inteirada. Olha, deixa eu voltar aqui, enquanto a graça, positivamente falando, você pode acompanhar comigo aí, é a concessão de favores aos pecadores sem que estes mereçam, por exemplo, o que então positivamente é graça? É uma concessão de favores aos pecadores sem que estes mereçam. Eu não mereço, você não merece, e nos é dado uma concessão de favores, tá? A misericórdia, negativamente falando, é Deus deixando de dar ao pecador aquilo que ele realmente merece. Eu mereço a morte, eu mereço a condenação, mas Deus deixa de dar aquilo que eu mereço, que é a punição pelos meus pecados, e me dá outra coisa. Olha, isso aqui tem um papel importantíssimo na nossa vida prática. Isso aqui é interessante você compreender para que a sua vida do dia a dia tenha sentido. Então a graça contempla os seres humanos como pecadores culpados e condenados, ao passo que a misericórdia os vê como miserável, necessitados
e carentes do perdão. Aqui nós podemos concluir que eu, você, toda a raça humana precisa da graça, da misericórdia. E nós não podemos conquistar graça e misericórdia por méritos, por força humana. Nós dependemos da ação desse Deus gracioso, dessa Trindade graciosa. Então, qual a diferença então entre essa graça, essa misericórdia e essa graça que estamos inseridos aqui e que também está inserida na Trindade? Vamos ver? Então, essas duas palavras, como já foram ditas anteriormente, é o lado da mesma moeda. É praticamente possível falar da segunda sem que pressuponha a primeira. Não tem como falar, então, de uma sem pressupor a outra. É porque é da bondade de Deus, é algo que está inserido em Deus. A ninguém Deus concede a sua graça sem antes que tenha misericórdia. A todos quem Deus resolve ser definitivamente misericordioso, certamente ele será gracioso. Veja que isso aqui tem um papel importantíssimo na nossa vida. Nós estamos vivendo a cada dia, a cada momento, pela graça, pela misericórdia, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Se não fosse assim, nós estaríamos perdidos mesmo. Ainda bem que o Deus bondoso é um Deus gracioso e misericordioso. Então, enquanto a misericórdia deixa de dar ao pecador culpado aquilo que ele merece, o que eu mereço? O que você merece? Punição pelos meus pecados. Você pode conferir aí Lamentações 3:22, onde se diz aí as causas de nós não sermos consumidos. A causa é a misericórdia. A misericórdia, então, ela deixa de dar ao pecador culpado aquilo que ele merece. A graça dá ao pecador culpado aquilo que ele não merece. Aqui você vai ver dos dois lados que nós estamos ganhando, tanto na misericórdia como na graça. Porque se não houvesse graça e nem misericórdia, meus irmãos e amigos, nós estaríamos completamente perdidos. Então veja bem, que quando Deus exerce misericórdia sobre a minha vida, exerce misericórdia sobre a sua vida, ele deixa de dar a você, pecador, a mim, pecador, aquilo que nós merecemos por culpa, por lição, pelos nossos pecados. E quando ele administra graça em nossa vida, ele nos dá ao pecador culpado aquilo que nós não merecemos. Nós não merecemos viver. Nós não merecemos estar, mas ele nos dá mesmo assim. Olha que maravilha, gente. Nossa! Então, ambas misericórdia e graça são variações da mesma qualidade de Deus, da sua bondade. Então, a bondade de Deus é maravilhosa. E quando falamos de bondade de Deus, não podemos deixar de falar de misericórdia e graça. Então, se eu tenho bondade hoje, você tem bondade de Deus sobre a sua vida, Deus logo dispensa misericórdia e graça. Lembrando que isso não é isolado, isso é parte da Trindade Santíssima sobre nossa vida. Amém? Vamos aplicar isso? Vamos aplicar de uma forma que você possa entender prática. Vamos lá então. A primeira coisa que eu quero que você entenda é: procure entender cada dia mais o conceito de graça. Para você viver melhor a sua vida, tente a cada dia compreender o conceito de graça. A palavra graça é uma das palavras das Escrituras que mais soa em nossos ouvidos como uma palavra doce. Portanto, meu irmão, minha irmã e meu amigo, nunca atribua nada do que você possui àquilo que você faz. Como que você aplica e entende graça no seu dia a dia? Aquilo que você possui, aquilo que você faz, aquilo que você tem, não atribua isso à conquista simplesmente humana. Não. Você possui o que você possui é pela graça e pela misericórdia. E nem dê guarida no seu coração ao conceito de autojustiça. Eu sou bom,
Não faça isso, porque fazendo isso, você não vai entender o conceito de graça. Lembra de um episódio que Jesus, no Novo Testamento, relata nos evangelhos que dois homens estavam orando, a Bíblia diz que ele orava de si para si. Ah, Senhor, eu não sou como esses que roubam, eu não sou como aqueles outros. A autojustiça, atribuindo mérito a ele. E o outro orava para Deus dizendo, ó Deus, ser propício a mim pecador. Diz o texto que ele batia no seu peito. Ou seja, ele entendeu que ele precisava da graça e da misericórdia, aquilo que ele não merecia e aquilo que ele merecia. Ou seja, Deus concedia graça e misericórdia. Então, cuidado no seu dia a dia para você não atribuir autojustiça e coisas que você não pode atribuir a você. Porque Deus tem concedido graça, ok? Então, a graça ela vai excluir qualquer noção de mérito da nossa parte. Você não é salvo pelas obras, você não é salvo porque você é bonzinho, você não é salvo porque você faz isso ou aquilo ou deixa de fazer, não. Quanto mais correto for o seu conceito de graça, mais noção de sua pecaminosidade você terá. Quanto mais você entender graça, mais você entender o seu pecado. Olha que interessante. E Paulo expressa isso claramente nos seus escritos. Você vai encontrar Paulo dizendo isso claramente. Ele fala aqui, foi exatamente isso que Paulo percebeu quando ele disse a respeito de si mesmo. Quando ele vai dizer a Timóteo, lá no seu capítulo 1, verso 15, dos pecadores, eu sou o principal. Ele não possui mais pecado do que você e eu. Nós somos pecadores, mas Paulo entendia o conceito de graça tão avançado que ele se considerava o principal. Então, quanto mais você entende graça no seu dia a dia, você vai compreender mais o seu estado de pecaminosidade e você vai reconhecer mais ainda que você não pode conquistar pelo mérito humano, mas você precisa e depende da graça e da misericórdia. Veja que essa aplicação da graça no seu dia a dia faz muito sentido na sua vivência. Você não conquista a salvação. Você não adquire por méritos. Você só tem pela graça e pela misericórdia desse bom Deus. Olha que maravilha. Ou seja, você e eu estamos, no mínimo, no mesmo pé de igualdade de Paulo, com respeito aos pecados. Igualzinho. No entanto, o segredo dessa descoberta de Paulo é que ele conhecia muito bem a graça divina. Veja, ele conhecia muito mais a graça divina, por isso ele tinha um conceito bem claro da graça, e quanto mais ele entendia a graça, ele entendia também o seu estado de pecado. Logo, ele reconhecia que tudo que ele tinha era por graça e por misericórdia. Esse é o conceito correto do nosso dia a dia que deveríamos ter. Olha que maravilha, irmãos. Então, quanto mais absorvemos a ideia da graça, olha aí, o conceito, entendemos esse conceito, essa base tão grande salvação, da qual as Escrituras nos ensinam, fica claro. Então, veja bem, quanto mais você então observa a ideia da graça, mais você vai entender o conceito de tão grande salvação. A tão grande salvação que me alcançou, te alcançou, que as Sagradas Escrituras relatam em Hebreus capítulo 2, verso 3, você vai entender essa tão grande salvação quando você entender graça, o que nós não merecíamos. O que nós merecíamos era condenação, nós não merecemos graça e nem misericórdia. O que merecíamos era condenação e morte. Mas mesmo assim Deus dispensa. Por isso é chamado de tão grande salvação. Olha, meus irmãos, irmãs e amigos, que maravilha. Glória a Deus por isso, porque se não fosse assim, nós estaríamos perdidos, tá bom? Vamos mais um? Na prática? Aprenda a louvar a graça de Deus. Ou seja, no seu dia a dia, atribua louvores a essa trindade graciosa. Aí Efésios, Paulo diz, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Aí, para o louvor da glória da sua graça.
que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Meu irmão, minha irmã, amigo, eu quero te convidar no seu dia a dia a aprender a louvar a graça de Deus, porque essa graça é que nos dá tudo que nós temos e somos. Então, há 4 ensinos nesses versículos que devem ser observados. Primeiro, toda expressão da graça de Deus tem sua base no amado de Deus, Cristo Jesus. Lembra que falamos que o Filho é a expressão máxima dessa graça, dessa verdade? Nada do que recebemos está fora dos merecimentos de Jesus, porque Ele pagou o preço. É Ele que fez ali o estado da vítima. Segundo, a graça de Deus é cheia de glória. Olha aí, ela esplende em toda a sua extensão na redenção dos pecadores. Nada da redenção deles está fora da sua graça. Nenhuma redenção de um homem, de uma mulher, está fora da graça de Deus, meus irmãos. Por isso, nós podemos compreender que a Trindade está envolvida na graça, e essa Trindade dispensa a mim e a você misericórdia, graça, e logo nós somos beneficiários dela. Nós não conquistamos a graça nem a misericórdia por mérito, ela é nos dada e dispensada gratuitamente no amado. Olha que bacana, gente. Uma outra coisa, essa graça, Paulo enfatiza que nos foi dada gratuitamente, o que eu acabei de falar. Então é graça. Então graça, misericórdia é gratuita, não é porque você fez, eu fiz, eu deixei de fazer, você deixou de fazer. Não, é porque eu sou bonzinho, não tem nada disso, gente. Vou dar um exemplo bem claro, já falei isso aqui em estudo anterior. Imagine que você vai fazer um bolo, aquele bolo gostoso aí de chocolate, de laranja, seja o sabor que você prefere. Imagine que nessa receita você necessita de 6 ovos, tá bom? Aí você necessita de 6 ovos e esses 6 ovos que você tem, você vai quebrá-los, tá ok? Aí você quebra um, você quebra o segundo, quebra o terceiro, quebra o quarto, o quinto e no sexto, esse sexto ovo ele está estragado, podre. Aí você quebra na massa, bate e faz? Claro que não, estragou toda a massa. É assim também as obras nossas. Se você colocar no conceito que você merece ser salvo pela sua obra, você pode fazer 1000 obras boas, mas a 1001 que você fizer estragou as outras. Então, por isso que é graça, por isso que é misericórdia, tá bom? A D aí, a quarta é a predestinação e a adoção de filhos nos foram dadas para que a graça de Deus fosse louvada. Então, a predestinação, a adoção de filho não é para mérito pessoal, é para que Deus seja louvado na sua graça. Ora, é necessário que você louve essa graça, cante a maravilhosa graça de Deus. É necessário que você todo dia a louve, engrandeça esse Deus que é Deus gracioso, que dispensa a mim e a você essa graça. Então, é essa a segunda aplicação. Louve essa graça todo dia na sua vida, tá bom? E a terceira lição prática aqui, a aplicação é: pregue sobre a graça de Deus. Alguns pregadores não entendem a beleza da ideia da graça. E por essa razão, poucos a pregam apropriadamente. Então, quero chamar você, a sua atenção, meu irmão, minha irmã, você, seja qual for a sua posição na igreja, pregue sobre a graça de Deus. Fale com ousadia sobre essa graça de Deus. Fale às pessoas o quanto que essa graça ela é beneficiária para você. Você que é um pregador do Evangelho, você que é uma testemunha do Evangelho, não pode nunca deixar de falar da graça, pois na sua interesse o Evangelho é pura graça. O Evangelho é pura graça, por isso você não pode deixar de falar dele, tem que falar ele todo dia, todo momento. O que você tem, o que você é, aquilo que lhe foi dado é por graça, é por misericórdia. Mas você que já compreendeu razoavelmente o que graça significa, proclame-a com todos os seus pulmões, fala com prazer, com ousadia, com intrepidez, o que a graça fez na sua vida e como você usufrui dela. O que nós precisamos esses dias é pregar mais e falar sobre a graça de Deus, porque o que nós temos e somos
não nos leva a lugar nenhum. Meus irmãos, que maravilha! Bênção! Então o mundo precisa ouvir a respeito da graça. O mundo precisa ouvir de que a salvação é pela graça, a redenção é pela graça, a santificação é pela graça, a predestinação é pela graça, a eleição é pela graça, tudo é pela graça. Além disso, ore a Deus para que a sua graça seja internalizada na vida daqueles a quem você anuncia. Quem sabe o seu pai, a sua mãe, seu irmão, seu tio, seu vizinho, seu amigo. Ore ao Senhor Deus gracioso para que essa graça seja internalizada na vida deles, que o Espírito Santo possa aplicar essa graça ao coração deles. Esse é o meu papel e o seu papel de anunciar essa graça, lembrando que nessa graça está envolvida toda a Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, que está envolvido graça, misericórdia. Então nós não podemos, no nosso dia a dia, não reconhecer que tudo que nós temos e somos vem dele. Também não podemos deixar de louvar, de cantar e muito menos deixar de anunciar. Olha o que isso faz na nossa vida. Nós falamos com prazer, nós falamos com alegria. Eu gostaria que você pudesse compreender isso de uma forma bem clara e humilde, meu irmão. Com toda humildade, nós estamos aqui diante da palavra e dizendo que a Trindade tem nos dado vida. A Trindade tem nos abençoado, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, dispensado graça, misericórdia. Eu quero te convidar a você a cada dia atribuir, reconhecer, glorificar, cantar, exaltar e testemunhar sobre a graça de Deus, a qual a Trindade tem nos oferecido, mesmo sem merecer. Aqui nós encerramos mais um estudo. Espero que você possa ter sido edificado. Você pode ver aí, rever de novo, né? Aí o estudo. Mas quero dizer a você, o mundo precisa ouvir a respeito da graça. Além disso, ore a cada dia para que os seus ao seu lado possa compreender e reconhecer de que tudo que nós temos e somos veio e vem pela graça de Deus, tá bom? Muito obrigado pelo o seu momento aqui conosco, que Deus possa abençoar profundamente a sua vida e que você no seu dia a dia você possa louvar, engrandecer, cantar, reconhecer, testemunhar a graça, a misericórdia que essa Trindade Santíssima tem oferecido a mim e a você. Um forte abraço e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a paz esteja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, família da IPE e amigos. Um forte abraço e Deus abençoe grandemente a sua vida.